Blefaroplastia sem corte. Sem dúvidas, essa é uma das técnicas mais pedidas em vídeos aqui no YouTube e hoje eu resolvi passar 6 dicas para vocês sobre como fazer a blefaroplastia sem corte. E eu garanto que se vocês aplicarem todas as dicas que eu irei passar aqui, vocês irão obter excelentes resultados com o mínimo de intercorrências possível. É uma maneira muito segura de se trabalhar e extremamente efetiva. Então fique aqui no vídeo até o final para que você aprenda todas as dicas e não perca nada. A técnica de blefaroplastia sem corte é aplicada para flacidez da região palpebral. Pode ser feito tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Aqui nós iremos falar principalmente da pálpebra superior, porque é a mais procurada dentro dos consultórios e clínicas de estética e é uma técnica super valorizada, porque não há outra tecnologia estética tão efetiva para tratar flacidez na pálpebra superior quanto jato de plasma e eletrocautério. Quando nós falamos de bioestimulação facial ou corporal, tem várias opções de tratamento. Isso gera dúvida tanto no paciente quanto nos profissionais. Mas flacidez de pálpebra superior é exclusivamente a área de jato de plasma e eletrocautério. Por mais que sejam feitas técnicas para levantar a região palpebral, como por exemplo a toxina botulínica ou colocação de fios, não é possível alcançar um resultado tão específico, um resultado tão positivo quanto com jato de plasma ou com eletrocautério. Porém, muitas pessoas não sabem realizar esse procedimento e aquelas que realizam não têm tanta confiança assim para realizá-lo, porque se sentem inseguros em relação ao resultado, se sentem inseguros em relação ao processo inflamatório, que é severo o processo inflamatório pós-procedimento. É importante que o profissional conheça o processo inflamatório e saiba como conduzir o paciente da maneira adequada. Os resultados podem ser excelentes, assim como tem pacientes que não manifestam nenhum tipo de resultado. Então tem muitas variações dentro deste procedimento e eu vou passar aqui esse passo a passo para que você possa trabalhar de uma maneira muito simples, muito segura, controlando o processo inflamatório e obtendo os melhores resultados possíveis. A primeira dica que eu quero passar para vocês é em relação ao canal lacrimal. O canal lacrimal é uma região extremamente sensível, então quanto mais próximo ao canal lacrimal a aplicação for feita, maior vai ser a inflamação no pós-procedimento, principalmente o edema e a fotossensibilidade do paciente será muito maior. Quanto mais distante do canal lacrimal, menor será o processo inflamatório. Então aqui eu já dou a primeira dica para minimizar o processo inflamatório pós-procedimento, minimizar o edema, minimizar a sensibilidade pós-procedimento. Se você quer um procedimento mais intenso, mais inflamatório, faça mais próximo ao canal lacrimal. Se você quer um procedimento menos inflamatório, faça mais distante do canal lacrimal. Muitas pessoas tiram a medida aqui de um dedo no momento da aplicação, mas não existe padronização. Você vai fazer aqui a primeira marcação do seu procedimento distanciando o canal lacrimal. Então nessa região toda nós não iremos aplicar. Nós vamos começar o procedimento daqui em direção à cauda da sobrancelha. Este é o primeiro ponto importantíssimo para controlar o processo inflamatório. Se você chegar muito próximo ao canal lacrimal, no dia seguinte o paciente vai ficar lacrimejando muito, o olho vai ficar muito inchado e o procedimento vai se tornar extremamente desconfortável. Então, muita atenção ao canal lacrimal. Segundo ponto importantíssimo, ainda dentro da demarcação, da delimitação do procedimento, é a linha do côncavo. A linha do côncavo é a divisão entre pálpebra fixa e pálpebra móvel. E esse procedimento é realizado na pálpebra fixa e não na pálpebra móvel. Por quê?
a flacidez, a pitose, ela está na pálpebra fixa e não na pálpebra móvel. Então nós vamos marcar aqui o côncavo. Nós vamos marcar aqui o côncavo como uma delimitação. Para quem não sabe encontrar o côncavo, no momento que o paciente abre e fecha os olhos, você consegue ver nitidamente o côncavo, exatamente onde o olho abre e fecha, fazendo a divisão entre pálpebra fixa e pálpebra móvel. O procedimento será realizado na pálpebra móvel. Aliás, perdão, o procedimento será realizado na pálpebra fixa e não na pálpebra móvel. Se o paciente tiver uma pitose de pele muito severa, você pode atingir uma parcela, um pouco da pálpebra móvel. Por quê? Se a pitose for muito severa, você não consegue trabalhar muito bem a pálpebra fixa, você não consegue visualizar bem a divisão, porque afinal de contas a pálpebra é muito caída. Dessa maneira, você pode trabalhar um pouco da pálpebra móvel, sabendo que quanto mais pálpebra móvel você trabalhar, mais inchado vai ficar no dia seguinte, mais severo será o processo inflamatório do paciente. Eu conheço profissionais que trabalham até próximo aos cílios. Isso é muito arriscado porque você aumenta muito o processo inflamatório pós-procedimento, o edema fica muito severo e as chances de uma intercorrência são muito maiores. Então o ideal é trabalhar do côncavo para cima ou no máximo em pacientes específicos, não são em todos os pacientes, são aqueles pacientes que já têm uma pitose muito severa, você pega um pouco da pálpebra móvel, sabendo que no dia seguinte estará muito mais edemasiado. Então nós vamos ter aqui a delimitação do côncavo. Terceira dica importantíssima: extensão da área que será trabalhada. Muitas pessoas me perguntam se pode fazer na pálpebra superior, na lateral dos olhos, na inferior, ao longo da face, a técnica de full face. E quanto maior a área trabalhada, quanto maior for a área trabalhada, maiores as chances de uma intercorrência, maiores as chances de uma hiperpigmentação pós-inflamatória, por uma questão de fisiologia muito simples. Quando se trabalha uma área muito extensa, o processo inflamatório se torna cada vez mais desordenado. O processo de reparo tecidual se torna cada vez mais desordenado. Então, na primeira sessão do paciente, ou se é um paciente muito sensível, o ideal é trabalhar áreas pequenas. Se você tem um paciente que é muito tranquilo, que tem uma recuperação muito boa, você até pode trabalhar áreas maiores, porém, sabendo, sempre que uma área maior é trabalhada, também maiores são os riscos de hiperpigmentação pós-inflamatória por desorganização do processo de reparo tecidual. A primeira delimitação, então, seria o final da sobrancelha. Nós faríamos aqui a nossa delimitação. Aqui seria a delimitação do nosso procedimento. Então, nós faríamos daqui, pontuando, até chegar essa delimitação. Essa é uma área pequena, segura e muito tranquila de ser trabalhada. Essa é uma técnica para a pálpebra superior. Se o paciente quer trabalhar laterais, se o paciente tem flacidez na lateral da face, os pés de galinha já estão incomodando, você pode trabalhar também na lateral e também pode unir os pontos aqui com a pálpebra inferior. Porém, se você trabalha a pálpebra superior, você vai ter um edema considerável. Se você trabalha lateral, um edema maior ainda. Pálpebra superior, lateral e pálpebra inferior, possivelmente no dia seguinte o seu paciente mal conseguirá abrir os olhos. E aí você tem que ver se o seu paciente pode passar por esse procedimento. Por exemplo, se você tem um paciente que quer fazer o procedimento pálpebra superior, lateral e pálpebra inferior, e ele trabalha em um escritório, na frente de computador, ou ele trabalha dirigindo o carro por aplicativo, seja qual for a ocupação dele, se exigir muito da visão, ele não é indicado para esse procedimento. Por quê? Ele estará com a visão prejudicada. Os olhos estarão quase que 100% fechados.
Então, esse procedimento com uma extensão tão grande não é indicado para todos os pacientes. Se você tiver também um paciente de mais idade, que tem mais dificuldade para regenerar o tecido, ou até mesmo um paciente mais jovem que por alguma patologia tem dificuldade de cicatrização, você também tem que trabalhar áreas menores, porque quanto maior a área que você trabalhar, maior o processo inflamatório, mais difícil será a recuperação. Então, sempre se atenha a trabalhar em áreas menores, principalmente se for a primeira sessão do seu paciente. Depois da primeira sessão, você começa a estender mais a área que você trabalha. Mas eu não indico, e eu particularmente na minha clínica não faço, mais áreas, uma área tão grande, na primeira sessão do paciente. Eu sempre divido ou pálpebra superior, ou lateral, ou pálpebra inferior. Isso na primeira sessão. A partir da segunda sessão, eu já começo a trabalhar mais áreas. Quarta dica extremamente importante, a quantidade dos pontos que são feitos. Essa quantidade de pontos, ela vai influenciar totalmente no pós-procedimento e também nos resultados. Quanto mais pontos forem feitos, falando já da cauterização, quanto mais pontinhos forem feitos, maior será o processo inflamatório que está sendo realizado. Porque você tem uma área lesionada muito maior do que tecido saudável. Então, se você quiser induzir uma lesão mais severa, mais intensa, retornando à ideia de que é a segunda ou terceira sessão do seu paciente, você pode fazer pontos mais próximos, como esses que você está vendo aqui. Se é a primeira sessão do seu paciente, você ainda está trabalhando uma área pequena e ainda está conhecendo a recuperação do seu paciente, ou você não quer inflamar tanto, você não quer demasiar tanto os olhos do seu paciente, você vai fazer pontos mais espaçados. Lembrando que não tem um limite mínimo e nem máximo para esse pontilhamento. O importante é não arrastar. Então notem aqui que eu fiz 3 fileiras de ponto e aqui eu fiz novamente 3 fileiras de ponto. Aqui eu tenho um processo inflamatório muito maior do que eu teria aqui. Por quê? Eu tenho uma área lesionada bem mais severa do que essa área de maior espaçamento aqui. Então, quanto mais pontos forem feitos na cauterização, quanto mais pontos forem feitos, mais inflamado ficará no dia seguinte. Quanto menos pontos forem feitos, menos inflamado ficará no dia seguinte. Então, na primeira sessão do seu paciente, eu indico que você trabalhe uma área pequena e faça pontos mais espaçados. A partir da segunda sessão, você começa a trabalhar uma área maior e fazer pontinhos mais próximos. Quinta dica extremamente importante, o tempo que você fica parado com a ponteira do seu equipamento. Esse tempo também é primordial para controlar até onde vai a descarga elétrica que você está induzindo sobre aquele tecido. Se você for aproximar sua ponteira e no momento do faiscamento você já retirar, aquela lesão pode ter ficado muito superficial e não te dará um bom resultado. Se você ficar muito tempo parado, essa energia começa a lesionar demais o tecido, pode lesionar a lâmina basal, afetar o melanócito e gerar uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então não existe regra. Ficar 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6, 7, 8, 9 segundos parado no mesmo lugar. Você vai visualizar pela formação da casquinha e pela cor da casquinha. Se ela estiver muito clarinha, a sua lesão está superficial. Se ela estiver muito escura, já caminhando para o preto, sua lesão está muito intensa. O ideal é que ela fique num tom castanho claro, porque depois desse castanho claro vai escurecer mais, no dia seguinte ele vai ficar mais escuro. Então, de imediato, no pós-procedimento, o ideal é um castanho mais claro, porque você já sabe que tem uma lesão com uma boa profundidade e uma lesão bem feita. Cada equipamento, seja de jato de plasma ou de eletrocautério, deixa uma casquinha de cor diferente
de acordo com o tempo de exposição. Por isso que não é possível fazer padronização nesse momento aqui. Mas essa casquinha não pode ficar nem muito clarinha e nem muito escura. Tem que ficar no meio termo, porque dessa maneira você sabe que tem uma boa lesão, bem trabalhada, bem controlada e não terá processo inflamatório muito intenso no seu pós-procedimento. Sexta dica extremamente importante é o intervalo entre as sessões. Sempre quando eu falo a respeito deste procedimento, as pessoas me perguntam muito sobre qual o intervalo ideal. E eu sempre digo que não há regra, porque cada paciente vai variar. A única regra nesse procedimento é que 30 dias é o limite mínimo para um pós-procedimento. Então, em hipótese nenhuma, você pode fazer jato de plasma a cada 15 dias ou a cada 20 dias. Você tem que esperar no mínimo 30 dias, no mínimo. Mas isso não quer dizer que é o máximo. Tem paciente que faz um procedimento como esse de 30 em 30 dias. Tem paciente que faz a cada 40 dias, a cada 50 dias, a cada 90 dias. Então isso vai variar de paciente para paciente. Nós já temos vários vídeos aí no canal do YouTube dizendo, explicando sobre o processo inflamatório, o processo de reparo tecidual, o porquê o intervalo de procedimentos é a cada 30 dias. Se você ainda não sabe, assiste os outros vídeos que nós temos aí no YouTube. Depois de 30 dias que eu fiz esse procedimento, eu chamo o meu paciente novamente no meu consultório e faço uma avaliação do tecido. Nessa avaliação, eu vou observar se o tecido ainda está rosado ou não, que é um sinal de sensibilidade, se o paciente ainda está com sensibilidade ao passar a mão ou ao lavar o rosto, ou se ele não sente mais sensibilidade, se não apresenta mais sensibilidade naquele tecido. Eu vou avaliar a cor para identificar se houve ou não hiperpigmentação pós-inflamatória no pós-procedimento, e eu vou conversar com o paciente sobre como ele sente a área, se ele sente que a área ainda está repuxando, se ele sente que a área está ressecada ou se já está normal, se já está totalmente recuperado. Então nós temos que avaliar a pele, avaliar esses sinais que a pele apresenta para identificar o tempo hábil, o melhor espaço de tempo para realizar esse procedimento. Então, de 30 em 30 dias é o mínimo, mas pode ser que o paciente precise de um tempo maior. A associação com outros procedimentos também vai respeitar esse prazo de pelo menos 30 dias. Se eu fiz, por exemplo, essa aplicação e agora quero fazer um peeling para olheiras, dá um espaço no mínimo de 30 dias. Fiz a blefaroplastia sem corte, agora eu quero fazer um microagulhamento no local, dá um espaçamento mínimo de 30 dias também e assim por diante. 30 dias é o intervalo ideal. Recapitulando então um pouquinho de tudo que nós vimos, primeiro ponto importante é a distância do canal lacrimal. Quanto mais próximo ao canal lacrimal for a técnica, mais inchado vai ficar no dia seguinte, mais inflamado. Então essa região próxima ao canal lacrimal nós não trabalhamos. Essa é uma zona de segurança, não trabalhamos essa região. Segunda dica extremamente importante é a delimitação do côncavo. Nós trabalhamos pálpebra fixa e não pálpebra móvel. Se você trabalhar a pálpebra móvel, se você chegar muito próximo aos cílios, o processo inflamatório será muito mais severo, o edema no pós-procedimento será muito mais severo. Então nós vamos manter essa distância do côncavo, demarcar aqui o côncavo no momento da aplicação, vamos fazer essa demarcação para trabalhar na zona de segurança. Nós podemos chegar até próximo à sobrancelha, lembrando que se o paciente tiver micropigmentação na sobrancelha, você tem que deixar um distanciamento mínimo aqui também, porque essa técnica também é utilizada para despigmentar micropigmentação. Então, se o objetivo não é uma despigmentação, você não pode cauterizar, você não pode aplicar jato de plasma em cima da sobrancelha, porque senão você vai falhar a micropigmentação do seu paciente. Então, marca aqui também uma delimitação
da sobrancelha. Terceira dica extremamente importante é a extensão da área trabalhada. Aqui nós temos a pálpebra superior, aqui nós temos a lateral dos olhos e aqui nós temos a pálpebra inferior, mantendo também a distância do canal lacrimal. E aqui nós temos a pálpebra inferior. Quanto maior a área trabalhada, mais inflamado ficará no dia seguinte, mais edemasiado e maiores as complicações pós-procedimento. Então, se você trabalhar uma área muito extensa, você terá um processo inflamatório mais intenso também. Por isso, a dica que eu te dou é que na primeira sessão do seu paciente, você sempre trabalhe uma área apenas. Você vai escolher pálpebra superior, lateral dos olhos ou pálpebra inferior para que você possa trabalhar. A partir da segunda sessão do seu paciente, você pode começar a fazer 2 áreas e a partir da terceira sessão você pode começar a fazer 3 áreas. Por que trabalhar dessa maneira? Porque você identifica como é o pós do seu paciente, se ele fica muito inchado ou não, se ele tem chance de hiperpigmentar ou não, se ele é um paciente disciplinado que vai utilizar a pomada regeneradora em casa, que vai tomar cuidado com fontes de calor ou não. Então você vai conhecendo o seu paciente ao longo das sessões e vai evoluindo ao longo das sessões. Quarta dica extremamente importante é a quantidade de pontos que são feitos. Se você faz pontos muito próximos e muitos pontos, você tem muito mais lesão do que tecido saudável. Então essa daqui seria uma lesão extremamente intensa, severa. Novamente, seria uma lesão de segunda ou terceira sessão. Na primeira sessão do seu paciente, você faz menos pontos e mais espaçados. Então na primeira sessão você faria espaçado dessa maneira. Na segunda sessão, você já pode começar a fazer os pontos mais próximos. É uma questão de fisiologia básica. Aqui eu tenho mais tecido saudável do que tecido lesionado. Aqui eu tenho mais tecido lesionado do que tecido saudável. Isso explica o porquê o pós-procedimento se torna muito mais severo, muito mais difícil. Quinta dica, o tempo que você fica parado no momento da aplicação, quando você observa o faiscamento. Se você mantiver a ponteira parada por muito tempo, até que essa casquinha fique muito escura, isso quer dizer que você está mandando a energia muito profundo e as chances de ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória por lesionar a lâmina basal, por agredir o melanócito, é muito maior. Se você deixar pouco tempo, fazer o faiscamento e já remover a ponteira do equipamento, você está fazendo uma lesão muito superficial e não terá um bom resultado. Então o ideal é o meio termo. Você mantém a ponteira parada, quando a casquinha vai ficando num tom castanho claro, você já muda de local de aplicação, porque depois essa casquinha vai ficar mais escura. Então você aproxima, quando a lesão começa a se tornar mais escura, você muda de ponto. Está ficando mais escura, você muda de ponto. Não adianta fazer uma lesão muito rápida e nem adianta ficar muito tempo no mesmo lugar. Tem que encontrar o meio termo para diminuir a chance de uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Sexta e última dica, o intervalo entre as sessões. Lembrando que de 30 em 30 dias é o mínimo. Não existe fazer blefaroplastia sem corte, não existe fazer jato de plasma ou eletrocautério com menos de 30 em 30 dias. 30 dias será o mínimo, mas tem paciente que faz a cada 45, tem paciente que faz a cada 60 e tem paciente que faz a cada 90 dias. O profissional tem que avaliar no retorno do paciente se esse tecido já está íntegro ou não para que ele possa realizar a segunda sessão. Então ele tem que avaliar alguns sinais, se ainda está vermelho ou não, se ainda está sensível ou não, se o paciente nota ainda ressecamento e sensibilidade no local ou se ele já observa que está recuperado aquele local que foi tratado. E também observar se há ou não hiperpigmentação pós-inflamatória no local. Lembrando que se nesse intervalo de sessões
ocorrer uma hiperpigmentação, para o procedimento não dá para dar continuidade. Então você vai acessar o procedimento e vai entrar com o protocolo de clareamento. Já tem um vídeo aí no YouTube sobre o protocolo de clareamento. Lá no meu canal do Telegram já tem uma formulação de despigmentante que eu sugeri para tratar manchas pós-jato de plasma. Então, se você ainda não está no meu canal do Telegram, aí na descrição do vídeo você encontra o link, é só clicar, você vai entrar no grupo e vai ter acesso a todos os conteúdos que eu já coloquei lá. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva aí no canal, deixa o seu curtido aí que ajuda muito e não deixe de compartilhar esse vídeo. Mande no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para o máximo de pessoas que você puder, porque toda vez que você compartilha, você aumenta a visibilidade aqui dos nossos vídeos e ajuda muito o meu trabalho e motiva para que eu continue produzindo mais vídeos como esse aqui para vocês. Se você ainda não está no meu canal do Telegram, é só clicar no link que está aí na descrição. Se você ainda não me segue no Instagram, também está aí o link na descrição desse vídeo. Basta você clicar e começar a acompanhar tudo que eu posto lá para vocês. Então curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. E é isso aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.